Queridas amigas, queridos amigos estudantes, estamos aqui no curso NEAF do nosso professor Alessandro Ferraz e hoje nós vamos estudar um assunto que me é muito caro, que me é muito próximo, que é o Ministério Público Eleitoral. Digo isso porque tive a honra, de exercer as funções eleitorais e mesmo hoje eu trabalho com isso. E, portanto, é um prazer falar para vocês do Ministério Público e do Ministério Público Eleitoral. Eu começo a nossa jornada falando um pouquinho da origem do Ministério Público em geral. O Ministério Público em geral, bom, há quem diga que começou em Roma, há quem diga que começou no Egito Antigo, na Grécia, mas para todos os efeitos práticos, a origem próxima do Ministério Público são os chamados procuradores do rei, os advogados da coroa francesa no século XVIII. Esses advogados defendiam interesses governamentais perante o judiciário e nas audiências eles não ficavam ao lado do juiz. O juiz ficava num tablado, ficava numa posição superior às partes. E esses advogados não. Eles peticionavam diretamente do assoalho, junto com as outras partes. Assoalho, em francês, é parquet, e, portanto, esse se tornou o apelido da instituição. Hoje a gente fala em o parquet, o Ministério Público, o parquet eleitoral, o Ministério Público Eleitoral. Ok? Muito bem. O Ministério Público recebeu generosas disposições da Constituição Brasileira de 1988. Então, ali se diz que o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Vejam só, colegas, isso é fácil da gente entender. Existe um princípio que é o chamado princípio da inércia do Poder Judiciário. O Poder Judiciário julga as causas que lhe forem levadas pelas partes. Se você tem lá um problema qualquer, uma dívida que alguém não lhe paga, ou se você quer entrar com uma ação, sei lá, de divórcio ou de despejo, enfim, você faz o quê? Você contrata um advogado. O advogado vai levar esse seu direito individual até o Judiciário. Mas pensem bem, e se os direitos em questão não forem de uma pessoa, ou de um destacamento, ou de um grupo, mas forem da sociedade? Quem é que vai, em nome da sociedade, levar essas demandas ao Judiciário? Bingo, vocês entenderam. É o Ministério Público. Portanto, o Ministério Público são os advogados da sociedade que vão levar essas demandas da sociedade até o Judiciário. Então, defesa da ordem jurídica, defesa do regime democrático, defesa dos interesses sociais e dos interesses individuais indisponíveis. Quer dizer, não é algo que aquela pessoa possa dispor a ela mesma. Okay? Embora seja um interesse individual, ele tem uma feição de interesse da sociedade também. Cabe ao Ministério Público levá-lo ao Judiciário. São princípios do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Há um único Ministério Público dentro daquela área, daquela circunscrição. Por exemplo, há um único Ministério Público no Estado de São Paulo. Há um único Ministério Público da União, por exemplo. A indivisibilidade significa que cada órgão do Ministério Público fala pela instituição. E essa última garantia é muito interessante, que é a independência funcional. Desde que obedecidas Constituição e lei, cada órgão do Ministério Público pode formar a sua própria convicção sobre aquele caso concreto onde irá atuar. Okay? A Constituição de 88 transformou o Ministério Público numa espécie de magistratura, porque deu ao Ministério Público as mesmas garantias que os juízes possuem. E eu me refiro à inamovibilidade, à irredutibilidade de salários e à vitaliciedade. Depois de 2 anos do exercício da função, só se perde o cargo de órgão do Ministério Público por decisão judicial
transitado em julgado. Bom, na nossa área de interesse aqui, convém então agora falarmos desse tal Ministério Público Eleitoral, né? Aquilo que eu acabei de falar vale para todas as modalidades do Ministério Público. Mas e o Ministério Público Eleitoral? Será que ele tem assento na Constituição? Será que a Constituição trouxe o Ministério Público Eleitoral? Colegas, a resposta é negativa. Se nós olharmos o artigo 128 da Constituição, veremos que há um Ministério Público da União, há um Ministério Público dos Estados e existe até um Ministério Público dos Tribunais de Contas. Mas a Constituição não criou o Ministério Público Eleitoral, né? Ela fala Ministério Público da União, Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar, do Distrito Federal, Territórios, dos Estados, mas ela não criou o Ministério Público Eleitoral, ok? Por que ela não criou o Ministério Público Eleitoral? Porque a função eleitoral tem natureza... Vejam, a justiça eleitoral é federal. E, portanto, a função eleitoral, né, de atuar perante a justiça eleitoral, também é federal. Quem exerce essa função são o Ministério Público Federal em combinação com o Ministério Público dos Estados. Então, não há uma instituição Ministério Público Eleitoral. Existe essa atuação combinada do Ministério Público Federal e do Ministério Público dos Estados. Okay? A gente chama, é uma espécie de apelido, para simplificar, a gente chama de Ministério Público Eleitoral. Mas, na verdade, é uma função do Ministério Público Federal exercida em colaboração com o Ministério Público dos Estados. É por essa razão que toda a disciplina sobre o Ministério Público Eleitoral vai estar em duas leis federais, no Código Eleitoral e na Lei Complementar 75 de 93. A Lei Complementar 75 de 93 é, na verdade, a lei complementar do Ministério Público da União. É ali que se desenha, é ali que se prevê o Ministério Público Eleitoral. Okay? Bom, vejam só, como é que funciona então o Ministério Público Eleitoral? Ele funciona da seguinte maneira, meus queridos amigos. Tem um sujeito que é o Procurador-Geral Eleitoral. Quem é o Procurador-Geral Eleitoral? É o Procurador-Geral da República. O chefe do Ministério Público da União, Procurador-Geral da República, é também o Procurador-Geral Eleitoral. Esse Procurador-Geral Eleitoral é que vai atuar perante o Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai fazer as funções de Ministério Público perante o Tribunal Superior Eleitoral. Em cada estado tem um Tribunal Regional Eleitoral. E quem que vai atuar perante esse Tribunal Regional Eleitoral? Vai atuar um sujeito chamado Procurador Regional Eleitoral. E vejam que interessante, ele é órgão do Ministério Público Federal. O Procurador Regional Eleitoral é órgão do Ministério Público Federal. Pode ser um órgão de primeira instância, e nos estados onde existe, né, um nível da carreira chamado Procuradoria Regional da República, vai ser um Procurador Regional da República. Eu, por exemplo, sou Procurador Regional da República. Então, eu atuo na segunda instância do Ministério Público Federal, vamos chamar assim. Em São Paulo, eu tive a honra de ser Procurador Regional Eleitoral. Agora, por exemplo, os colegas do Mato Grosso do Sul, lá não existe uma Procuradoria Regional da República. Então, será um colega de primeira instância, Procurador da República, que vai exercer a função de Procurador Regional Eleitoral. Eu sei que é uma sopa de letrinhas, colegas, eu sei disso, né? Mas, assim, tentando recapitular, nos estados onde existem procuradores regionais da República, um deles será Procurador Regional Eleitoral. Nos estados onde eles não existem, um Procurador da República será o Procurador Regional Eleitoral.
atuando perante a Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral. Quem que escolhe esse personagem, o Procurador Regional Eleitoral? Adivinhem? É o Procurador-Geral da República, que nós já sabemos, é o Procurador-Geral Eleitoral também. Agora, e quem que atua perante o juiz eleitoral, meus queridos amigos? Quem que atua perante o juiz eleitoral, lá na comarca, lá na cidade? É justamente aqui que existe essa colaboração valiosa prestada pelos ministérios públicos dos estados. Quem vai atuar perante o juiz eleitoral é o promotor de justiça. É o órgão do Ministério Público do Estado. Na verdade, ao fazê-lo, ele vai ser o promotor eleitoral. Okay? Em todas essas funções, é uma curiosidade, né? Ele ficará lá por um mandato de 2 anos, né? É sempre um mandato de 2 anos. Vai ser promotor eleitoral por 2 anos. Ou o sujeito vai ser procurador regional eleitoral por 2 anos. A escolha do promotor eleitoral foi regulamentada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. E funciona assim. Quem indica é o chefe do Ministério Público dos Estados. Ou seja, quem indica é o Procurador-Geral de Justiça. E quem nomeia é o Procurador Regional Eleitoral. Portanto, é aquilo que nós chamamos de ato jurídico complexo. Um nomeia e o outro indica. Claro que é uma atuação colaborativa, ok? Sempre para um mandato de 2 anos. Aqui eu tenho esse material que vocês vão receber aí, reproduz, né, artigos do Código Eleitoral, reproduz artigos da Lei Complementar 75/93, mas nós não precisamos e não temos tempo aqui, né, de fazer esse estudo minudente, mas é um material que vocês poderão consultar, ok? O que é mais importante para nós indicarmos aqui é o seguinte. Quer dizer que tem essa estruturação administrativa, professor? Tem. O organograma é esse, sim. Vem lá o Procurador-Geral Eleitoral perante o TSE, o Procurador Regional Eleitoral perante o TRE, o Promotor de Justiça Eleitoral perante o Juiz Eleitoral. Mas muito bem, esse povo faz o quê? O que faz o Ministério Público Eleitoral? E é aqui, colegas, que vem a beleza dessa função eleitoral. Porque eu vou dar uma informação que vocês vão considerar surpreendente. Toda a justiça eleitoral, toda a legislação eleitoral, tudo isso é pensado principalmente para quem? É o político? É o partido? É o candidato? Negativo. Toda a justiça eleitoral, todo o sistema eleitoral é pensado para o eleitor. O interesse é do eleitor por eleições limpas, justas, em igualdade de disputa, sem abuso do poder político, sem abuso do poder econômico, sem uso da máquina administrativa. O eleitor é o ator principal da eleição. Entretanto, esse ator principal não tem legitimidade para demandar perante a Justiça Eleitoral. Ele não pode propor nenhuma ação eleitoral. Vejam que coisa. Só pode fazer, na verdade é um direito de petição, né, que é apresentar uma notícia de inelegibilidade. E a partir dali vai ou não ser transformada em ação eleitoral por obra de terceiros, né, até do Ministério Público. Ou seja, é um paradoxo. O ator principal das eleições não tem legitimidade para atuar perante a Justiça Eleitoral. E se você, amigo eleitor, descobrir uma irregularidade, perceber um crime eleitoral, perceber uma infração gravíssima eleitoral, e aí, o que você faz? Você vai procurar um candidato? Você vai procurar um partido? Mas os candidatos e partidos, isso é justo, isso é razoável, atuam em prol do próprio interesse. O que você vai fazer? E é aqui que surge o Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral é que tem legitimidade para, em nome do eleitor, levar as demandas desse eleitor
perante a Justiça Eleitoral. Okay? Então, de novo, o papel do Ministério Público de defesa da ordem democrática, de defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis. Portanto, o Ministério Público pode, de ofício, ou a partir de notícia levada a ele por qualquer cidadão, por qualquer eleitor, ele pode ajuizar ações eleitorais contra toda sorte de malfeitos, né, ao longo da campanha. Okay? Então vejam, está aqui na lei, aqui é a Lei Complementar 75, compete ao Ministério Público Federal exercer no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções de Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral, já sabemos que em colaboração com o Ministério Público dos Estados. O Ministério Público tem legitimação para propor, perante o juízo competente, as ações para declarar ou decretar a nulidade de negócios jurídicos ou atos da administração pública infringentes de vedações legais destinadas a proteger a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou o abuso do poder político ou administrativo. O Ministério Público Eleitoral, portanto, é o grande fiscal da normalidade e da legitimidade das eleições contra o abuso do poder econômico, contra o abuso do poder político. E nós podemos ajuizar todas as ações necessárias para o bom cumprimento desse mandato, inclusive para pedir a nulidade de negócios jurídicos ou atos da administração pública que ofendam a regularidade das eleições. Vejam que é uma função tremendamente importante, né? Aqui, de novo, esse material que vocês estão recebendo é para consulta, ele vai além, né, do que eu estou falando aqui, mas eu estou sintetizando os aspectos principais, né? E eu queria dizer também o seguinte: órgãos do Ministério Público Eleitoral não devem ter filiação partidária. Na verdade, colegas, hoje em dia, quem ingressar no Ministério Público hoje em dia não pode ter filiação partidária hora nenhuma. Mas a Constituição ressalvava pessoas que antes de 88 tivessem essa filiação, né? Mesmo alguns anos depois havia lá um entendimento que as pessoas, os órgãos do Ministério Público podiam ser filiados, embora não pudessem exercer atividade político-partidária. Mas nós temos alguns artigos aqui, vejam só. A filiação a partido político impede o exercício de funções eleitorais por membros do Ministério Público até 2 anos do seu cancelamento. Então, mesmo que você já não seja mais filiado, você não pode exercer função eleitoral por 2 anos. E se for para impugnar candidaturas, não é possível que o órgão do Ministério Público tenha disputado cargo eletivo, integrado o diretório de partido ou exercido atividade político-partidária nos 4 anos antes. Essas vedações são muito razoáveis. Se o órgão do Ministério Público vai falar em prol da sociedade, e não de um partido, e não de uma parte, e não de um segmento, é evidente que ele não pode ter vinculações de nenhuma natureza, ok? Bom, o Ministério Público pode, vejam, ele vai atuar, colegas, em todos os processos eleitorais, em todas as fases dos processos eleitorais, mesmo quando não for o autor da ação. Então, o Ministério Público Eleitoral, ora será autor da ação, ora vai dar parecer nos processos eleitorais, exercendo a chamada função de fiscal da lei, de custos legis. E há o entendimento, que me parece muito correto, de que o Ministério Público pode, inclusive, encampar ações eleitorais quando o seu autor, né, os partidos políticos ou os candidatos têm legitimidade para demandar perante a Justiça Eleitoral, as coligações. Então, às vezes, eles entram com a ação e deixam para lá. O Ministério Público tem legitimidade para prosseguir com elas. Vejam aqui alguns julgados, né? O Ministério Público possui legitimação para recorrer de decisão
ainda que não tenha impugnado o registro de candidatura. Essa foi uma questão controvertida e importante, porque o TSE diz o seguinte: partido ou candidato que não tenha impugnado uma candidatura não pode recorrer da decisão que a defere. E o Supremo Tribunal Federal disse, tudo bem, mas o Ministério Público pode. O Ministério Público pode recorrer de uma decisão relacionada a uma candidatura, mesmo que não a tenha impugnado. Okay? Enfim, colegas, tendo o Ministério Público a função de fiscal da lei, é ele legitimado a intervir a qualquer tempo no processo eleitoral, podendo requerer apreciação de recurso que verse em matéria eminentemente pública, a despeito de desistência manifestada pela parte que a interpôs, né? Ou seja, o Ministério Público, por falar em nome do cidadão, ele tem a mais ampla legitimidade para atuar em todos os processos eleitorais. Mesmo quando a lei, por equívoco ou por omissão, não o indica como legitimado. Isso acontece. Às vezes a lei fala assim, olha, isso aqui, essa ação, por exemplo, por propaganda irregular de partidos políticos, pode ser proposta por partidos e candidatos. Opa! Mesmo quando a lei não menciona essa legitimação do Ministério Público em todos os processos eleitorais, advém da Constituição e, portanto, é como se tivesse escrita em cada um dos itens. Ok? Muito bem, colegas. Portanto, era o que eu tinha a falar para vocês sobre essa belíssima instituição, que, na verdade, né, tecnicamente não existe, que é uma função eleitoral exercida pelo Ministério Público Federal em colaboração com o Ministério Público dos Estados. Muito obrigado a todos pela atenção. Até uma próxima.